Então vamos levar os nossos pensamentos a Deus e vamos orar e agradecer Ele por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo. Não somente por essa oportunidade, mas para todas as oportunidades que Ele nos tem dado, que Ele vem nos sustentando a cada dia, a cada momento. Então por isso nós vamos orar quem pensou os hinos que vamos cantar e também a mensagem depois. Oremos. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que Tu nos está concedendo, Senhor. Sabemos que Tu é misericordioso, Tu é bondoso, rico e misericórdia, que nós não podemos nem imaginar, só de ver nos sustentando nossas vidas até os dias de hoje. Em todo momento, Senhor, já o Teu Espírito trabalhando nos nossos corações, nos alertando, nos ensinando através da Tua palavra como viver e andar nessa caminhada espiritual. Pedimos em favor dos hinos que vamos louvar a Ti. Pedimos também em favor da família de nossos filhos e as igrejas também espalhadas sobre a face da terra que pregam a Tua palavra. Pedimos em favor dos irmãos em Cristo, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão trabalhando. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos com perdão dos nossos pecados. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. Trezentos e 330.
acredito que esse livro foi uma terra. Nunca esteve. Agora outro. Oi? Não.
Amém. Amém. Então, quarta-feira passada, nós fomos até o versículo 24. Mas não terminei ele todinho de refletir, de explicar sobre ele. Então, é bom começar a partir do versículo 24, que falta 2 versículos para terminar esse capítulo 4. Todos acharam já, não? Então, o apóstolo Paulo, ele disse assim, tudo inspirado pelo Espírito Santo, para o bem da igreja, para o bem de cada um de nós, ele escrevendo para várias igrejas, e chegou a carta até nas nossas mãos. É uma carta, epístola quer dizer carta. Então, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Então quer dizer que a nossa salvação não é alcançada, ninguém consegue se salvar por si mesmo, alcançar ela por esforço próprio, através de nós mesmos. Ninguém, é óbvio, nós sabemos disso, porque a Bíblia diz, mas quem fez as primícias dentre os mortos? Quem é que fez as primícias dentre os mortos? Foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, primícias, quer dizer, ele fez a primeiro que ressuscitou dentre os mortos, com o corpo glorificado, e está lá com o corpo glorificado. Esse Jesus Cristo, irmão, que nós falamos sempre, então, ele vai ressuscitar nós todos no último dia, na vinda dele, nesta época, nesse mundo que nós estamos vivendo agora. Aqueles que partiu já pegando desde o Antigo Testamento, que morreram com Cristo, e depois do Novo Testamento, todos que morreram com Cristo, então ele vai vir nas nuvens, com festa, com algazarra, com festa, barulho, né? Os anjos e os santos, que Deus quiser, estão lá aguardando este grande dia para vir buscar os corpos que estão na tumba, ou está no rio, né? No último dia, todos que morreram com ele. Se não morreu com ele, vai ficar para outra ressurreição, a segunda, que é a ressurreição da condenação. Aí vai com o corpo, com tudo, só ser condenado. Então, por meio da fé, tanto os judeus como os gentios, não tem raça. E enfatiza aqui também a importância da ressurreição de Jesus como fundamento
da nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã, ela estava num fundamento que não valia a pena. Então, por isso, o conteúdo desta carta aos Romanos, que o apóstolo Paulo escreveu, é importante para entender o significado dela para os romanos que ele escreveu e para nós, né? Então Paulo escreve para uma comunidade cristã. Ele está falando de um cristão. Em Roma ele está escrevendo, falando, composta por judeus e por gentios. Gentios são fora, que não é judeus, que não é de Israel. São os estrangeiros, de outras raças. Nós somos gentios, nós somos estrangeiros. Judeus são aquele povo. Então, o que o apóstolo Paulo batia com ele? A questão da salvação eterna para os judeus, sem guardar a guarda da lei. Era e é um ponto difícil de entender para muitos nos dias de hoje. Quer dizer que a pessoa acha que eu não tenho como eu salvar só pela fé. Eu tenho que fazer algo da minha parte. O que nós temos que fazer da nossa parte é simples e não é. É crer, é depositar a confiança nele toda. Que nem você está confiando nesse banco que está sentado aí, que ele não vai quebrar. Você sabe que você não vai cair. Não está com essa confiança? Em casa, dentro de casa, não pode ter aquela confiança no total, que confiar em Deus. Ela pode ser roubada a qualquer hora. Então, pedir a Deus que nos livre. Então, até entre os cristãos atuais, nos dias de hoje, e com os judeus argumentando que a circuncisão, voltando, ainda tem um pouco da circuncisão, que nós estudamos bastante esses dias. Então, e o cumprimento da lei mosaica era o necessário para a salvação. Eles acreditavam isso, que era necessário. Enquanto os gentios, que é os estrangeiros, buscavam uma nova maneira de se aproximar-se de Deus, através do exemplo de Abraão, que é pela fé. Nós buscamos de outra maneira. Nós não confiamos nas nossas obras, nos que nós fazemos. Quer fazer boas obras, isso agrada a Deus, Ele vai recompensar. Quer guardar o sábado, guarda o sábado, porque domingo não foi inventado, não existe, é a primeira-feira. Então pode guardar o sábado, mas não confiando que nós vamos salvar por causa disso. Para a glória de Deus. Você quer evitar tudo que a lei ensina? Sim, muito bem. Mas desde que ela não tome o lugar de Cristo. Só Cristo não nada aproveita. Cristo precisa aproveitar de tudo que nós fazemos, de tudo que nós pensamos. Deve exaltar Ele. Não é nós mesmos. Então, mas Paulo confirma aqui que é pela fé e não pela circuncisão feita por homens, mas a circuncisão feita no coração, por Deus. Esse aceita, isso é válido. O coração, para Deuteronômio, Jeremias, parece que fala também, circuncidai o prepulso do vosso coração. É a mesma coisa fazer uma cirurgia, cortar o coração da alma, nesse coração aqui, para poder servir a Deus. Era a base da justiça diante de Deus, isso. A ressurreição de Jesus como evidência da vitória sobre a morte e do pecado. A ressurreição de Jesus, ele teve vitória.
a vitória dele para nós, porque ele venceu a morte. Porque ele venceu a morte, morreu e ficou lá 3 dias na tumba, esperando, passa um dia, passa outro dia, passa outro dia. Daqui a pouco não teve nada que se grupo. Puseram uma pedra, puseram vigias para guardar o rei, para que ninguém fosse roubar o corpo de Jesus para falar que tinha ressuscitado, porque ele falava que ele ia ressuscitar no 3º dia. Chegou na hora, não tem como. Ele ressuscitou, saiu do corpo. Imagina só, irmãos. Então é isso que nós vemos. E a ressurreição de Jesus como evidência dessa vitória. E nós temos vitória quando nós cremos, aceitamos Jesus. Fortalece a nossa fé. Se nós orarmos mais, se nós ouvirmos mais a palavra dele, se ler mais a Bíblia, estar afinado, vai fortalecer a nossa fé e coloca como a base para a salvação. A nossa fé está baseada, a base da nossa fé. Se nós não tiver fé, Jesus pode ser o que for, morreu para os pecados, mas não acredita nele. Então Paulo afirma aqui que a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, que garante a nossa salvação. Esta fé em Jesus Cristo é a chave para a justificação. É a chave de quem entrar em Cristo, então, esta vitória, esta salvação, a fé nele, a chave, Jesus Cristo é o Evangelho para nós entrar nos céus. A chave do reino é o Evangelho. Quando a pessoa se converte, então, a porta do céu está aberta, para na hora que ele partir dessa vida, ele vai para o céu. Eu estava pensando nisso ontem, no filho da Maria Rosinha. Lembrei ontem, né? Porque a Escola Moeda lembrou dele. Ele me chamou, olha para você ver. Você acha que isso é por acaso? Ele me chamou naquele tempo no canto aí e partiu dele. Ele falou para mim, irmão, eu não sei mais lembro como é que ele falou. Culto de sexta-feira em casa era surpresa minha mãe. Vou manifestar a minha fé, que eu aceitei Jesus. Eu já estava sabendo. Se ele fosse fingido uma coisa por outra coisa, a pessoa ia falar isso. Deus já sabia tudo que os dias dele estavam contados. O jovem, menino, vamos dizer, estava contado. O nosso dia está contado. Mas ele preparou antes que ele falou isso aí. Aí eu contei para o irmão Félix. Eu quero fazer uma surpresa. Mas o culto ia ser lá. Imaginam só, irmãos, que coisa. Se eu não me engano, depois parece que não foi lá, não aconteceu, foi lá no cemitério, se eu não me engano. Então aqui está, esse versículo de 24, a quem será tomado em conta, que fala aqui, indica que nossa fé é levada em consideração por Deus e não nossas próprias obras. Nossa fé, quem se converteu, como eu falei dele, Deus leva em consideração. Ele não despreza. Se a pessoa ladrão da cruz salvou na última triz. Irmãos, a salvação é uma coisa séria. A vida é uma coisa séria. Muitos não estão importando com isso. Então, agora o 25. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Que Jesus, por nossos pecados, por amor a nós, ele entregou para as autoridades. Ele entregou, prenderam ele, judiaram, fizeram de tudo desafio e levou na cruz, crucificaram e mataram ele.
entregue e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Jesus é o fundamento para a nossa fé e a nossa crença. É um fundamento. A ressurreição de Jesus. Porque valida, ela confirma a sua divindade e garante a nossa ressurreição e a vida eterna. Tudo isso quem crê em Jesus. Como que vamos falar que nós não podemos dizer que estamos salvos? Tem que saber explicar. Não, merecer eu não mereço nada. Nós não merecemos, não é mérito nosso. O mérito é de Cristo. Não pode dizer que o cristão, o crente, perde a salvação por causa de pecado. Ele está salvo para sempre eterno. Ele morreu pelos nossos pecados. Então, Jesus Cristo morreu e ressuscitou. O que temos vida, ressuscitaremos no último dia. Todos nós. Este versículo nos encoraja, nos anima, nos desperta e também para nós depositarmos nossa confiança em Jesus Cristo mais e mais ainda. Mas depositar essa confiança e procurar agradá-lo. Nós temos que, até a nossa parte, tem que ser grato por que Ele fez por nós. Nós devemos ter um desejo ardente dentro de nós de ir à igreja dele, do corpo dele. Nós fazemos parte do corpo dele. Quantos que não faz parte do corpo de Cristo espalhado por esse mundo aí? Que pregando a mesma fé? Quantos? Tem muitos. Acreditando na sua ressurreição, acreditar nos seus ensinamentos, não desfazer como caminho para a salvação. É isso, os irmãos. Os irmãos conhecem. Independentemente de nossa origem, ou história, ou descendência, ou status, seja lá o que for. Se não for por Jesus, nada vale. É um trapo de imundícia, é um verme andando neste mundo. Pode ter status, ter um bom nome, ter fama, pode ter dinheiro, uma boa descendência de nome, pode ter uma boa história, a pessoa tem história, o passado dele, etc. Ele pode ter uma boa origem, família boa. Não resolve nada. Em Romanos, capítulo 10, versículo 10, eu vou ler, diz assim, o apóstolo Paulo: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Leu 25 de novo. O qual, por nossos pecados, esse é o qual? Jesus Cristo, Ele fez tudo por nossos pecados. Nós não tínhamos ainda, nós no mundo ainda, está longe. Quando Jesus andou, quantos anos? Há 2000 e poucos anos, vamos dizer assim, 2025 anos, né? Que Jesus esteve neste mundo na terra. Não tinha o Brasil ainda. Mas ele já sabia, conhecia nós. E conhece. Foi entregue. Faz 2025 anos. Mas como é que ele foi entregue? Morreu. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Para nós se considerarmos justos. Então, para ir para o céu tem que ser só justo. Mas com a justo porque nós temos a justiça de Cristo. Porque a justiça humana nossa não temos justiça. Nós somos defeituosos. Ele demanda a natureza velha, né? Natureza adâmica.
Tem hora que a gente perde a paciência, fala coisa que não deveria falar, toma certa atitude, mas depois volta atrás, perdoa, meu Deus. O significado profundo disso tudo, irmãos, é o amor de Deus ao pecador. Se não fosse, Deus não amasse, como está no Evangelho de João 3,16, um amor incomparável, mostrado lá no Evangelho de João, capítulo 3,16, que Deus mostrou na cruz. Com fé, os cristãos são justificados pela fé. Com fé. Fé em quem? Em Cristo. Mesmo sem as boas obras. Com todo o defeito que nós tínhamos e nós temos. Só que nós somos perdoados, nós somos uma nova criatura, nós não vivemos errando que nem vivia, mas pecamos. Ele carregou sobre si o peso do pecado da humanidade toda, pagando o preço de nossa transgressão. Ele pagou o preço através da sua morte na cruz. Agora, não é uma ofensa a Deus Pai e a Jesus Cristo, que tudo que Ele fez, e nós queremos pagar o preço por nossas obras, nossas caridades. Se nós ajudamos uma pessoa, se nós contribuímos com a igreja dele, então nós vamos falar isso, eu estou ajudando na minha salvação. Não. Irmãos, a ressurreição de Cristo foi para a nossa salvação e a justificação por meio de nossa fé nele. Assim, a justificação é um presente de Deus. Deus não cobra. Não cobrou de nós. Alcançado pela graça, através da fé e não por obras, através da morte e a ressurreição de Jesus. Deus concede a reconciliação com Ele. Só assim para nós reconciliar com Deus. Ele nos concede isso. E o perdão abrindo o caminho para uma nova vida, em comunhão com Ele. Nós devemos viver em comunhão com Ele, irmãos. Sempre em comunhão com Ele. Procurar estar em comunhão com Ele. Comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja, não ter ressentimento, nada, não pode ter, brotar ali uma raiz de amargura, se brota faz jeito de tirar logo, que é coisa do maligno. Agora o próximo capítulo, que é o capítulo 5. Ao capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, olha bem, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Passado, tendo sido, já passou. Tendo sido, pois, justificado. Então, nós somos justificados. Pela fé, não é pelas obras. Não é por fazer parte da igreja. Não é por um batismo na água. Seja lá o que for. Pela fé, temos paz com Deus, olha, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senão não tinha paz. Irmãos, uma vida justificada pela fé passa a ter paz com Deus. Por Jesus Cristo, que antes não tinha, nós pensávamos que tinha. Quantos religiosos pensam que tem paz com Deus? Pensam que tem, mas não tem, porque está no caminho errado. Está tendo fé, seguindo uma religião, seguindo a ele, mas de outra forma que não agrada a ele. Não pelo caminho da cruz, que é Jesus. Tem que ser por isso. Tudo por Jesus Cristo, através do nosso novo nascimento. Tem que ter um novo nascimento, e Deus exige.
Ninguém vai morar no reino dos céus sem passar por um novo nascimento. Jesus disse por Nicodemos, príncipe dos judeus, necessário é necessário vos nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não vai morar no reino milenar, pronto. O corpo glorificado não vai morar nos céus da nova terra. Não vai, já que partir dessa vida, vamos ir lá para o céu. Um novo nascimento do Espírito. O corpo não, o corpo já nasceu, o corpo é cada vez mais velho. Agora ele tem um Espírito novo. Temos o Espírito Santo habitando. Que aqui na carta de Romanos, e acho que é o capítulo 8, não lembro direito, fala assim, que o nosso Espírito testifica com o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que somos filhos de Deus. Ele testifica, quer dizer que ele dá testemunho, ele afirma, nós somos filhos de Deus. É fundamental para a vida humana a justificação pela fé é um dom de Deus e não do homem. Não é dom nosso. A frase diz que nele tendo sido pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Jesus Cristo. É por ele que nós temos paz. Ele que deixou a paz, deixo-vos a paz, deu um pouco para os discípulos e para nós. Deixo-vos a paz. Paz seja convosco. Não adianta estar falando paz do Senhor, tem que ser com sinceridade, não em vão. Todas as coisas que você fala por hábito, costume, é em vão. É em vão. Quando vai falar o nome de Deus, fala pensando nele. Não fala o nome de Deus à toa. Ele diz, eu não tomar o santo nome de Deus em vão quer dizer que à toa, sem estar pensando em esquecer com seriedade. Então, aqui esclarece a certeza da salvação eterna. Este versículo destaca a relação reconciliadora entre o homem e Deus. Foi reconciliado. Estava separado. Os que estão em Adão e Eva ainda, pode ser religioso, pode ser até batista, mas se tiver em Adão e Eva ainda, não está reconciliado com Deus. Se não tiver Jesus Cristo, precisa dele. Enfatizando também a paz do Senhor, que resulta da justificação pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pela dádiva de Deus. Então, da justificação pela graça de Deus recebida através da fé em Cristo. Agora eu vou ler três versículos lá em Efésios, capítulo 2, 8, 9 e 10. Apóstolo Paulo diz assim, bem claro. Por quê? Versículo 8, Efésios 2. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Vocês não estão bem? Então ele falou que pela graça, pela misericórdia, pelo favor de Deus, pela dádiva de Deus, sois salvos. Não falou pelas obras, depois ele vai falar das obras. Por meio da fé. A fé não salva ninguém, mas é por meio dela. A fé é um meio de transporte. A fé é que nós vemos, a fé é um meio, você acredita. Deus. Aí no 9 ele fala assim, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, se fosse pelas obras, do jeito que o homem chegava lá, eu estou aqui porque eu fiz boas obras.
eu fiz muita caridade. Aquele que não fez está lá no inferno, lá, ó. Mas como que eu fiz, aí é uma corrida, né, de um querer ser melhor do que o outro. Não vem disso de obras, para que ninguém se glorie. Agora ele vai falar das obras, porque somos feitura sua, Paulo falando, porque somos feitura sua, um S maiúsculo, criados, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Agora vem as obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Até as obras não é nós que preparamos. Quando nós desejamos servir a Deus, Ele prepara as boas obras para nós andarmos nela, para nós fazermos. Quando você tem desejo, quando você tem desejo de ir à igreja, no culto, Ele prepara, mas você tem que desejar. Deus não força ninguém. E Ele não quer, não sente prazer de alguém servir Ele por obrigação, por medo. Não, é por amor. Então, a compreensão aqui daquele que crê é fundamental para entender a mensagem sobre a vida eterna. Todo aquele que crê, nós temos que compreender o porquê que nós temos a vida eterna. Não é só falar e não provar. Tem que usar os textos da Bíblia, os versículos, com fé e esperança de ir morar no céu. Nós não vamos ficar aqui. Uns morrem mais cedo, demora mais. Hoje morreu também, que foi lá em Galha, foi uma vizinha nossa chamada Dona Mafalda, acho que 86 anos, foi vizinha. Ninguém daqui conheceu ela, acho que só o Monjoristide, talvez. Seu Saldo, tinha o Moacir, e a Vera, e a outra, a Sueli, filha. Tocava lá no São João de Rancho de Bicho, a moda. Tudo nosso, era no mesmo tempo nosso. Então, morreu, irmãos. Morre, ninguém fica, uns vai ter 80 e tantos anos, outros menos, e assim. Então, com fé e esperança. Você tem fé e tem esperança, nós estamos esperando e morar no céu com Jesus. Ele falou para o malfeitor da cruz, que estava do lado, quando ele arrependeu, hoje estará comigo no paraíso. Então Paulo escreve aos cristãos romanos, uma comunidade provavelmente composta por judeus e gentios convertidos a Cristo. Ele tratando do assunto, afirmando sobre a salvação eterna, ensinando doutrina. A doutrina da salvação, não se perde a salvação. No início do primeiro século, a ideia de paz com Deus tinha profundas implicações, diz a tradição. O Império Romano, apesar de sua aparente paz, que muitas vezes mostra aquela aparência de paz, mas não tem paz. Você sabe que você vai na cabeça da pessoa, tudo bem, mas vamos ver depois, está tudo paz. Não, porque na igreja tudo tem paz. E nos bastidores, como é que estão? Então, paz e ordem estava repleto de conflitos sociais e religiosos. A paz e tudo aparente, mas por detrás do pano, vamos dizer assim, os bastidores, cheio de conflitos sociais e religiosos. Para os judeus, a paz com Deus significava a restauração da aliança rompida pelo pecado e a reconciliação com o Deus de Israel. Para os gentios, significava uma nova relação com Deus.
E é diferente, uma nova relação. A relação velha ficou. Agora estamos numa nova relação com Deus, que antes lhe era desconhecido. Antes eles pensavam que não conhecia Deus. Deus era desconhecido para nós, e nós também. Mas só que ele sabia todo o tempo. Todo o tempo está na vida, a nossa é na mão de Deus. Então, a expressão justificado pela fé contrasta com a mentalidade judaica que, em parte, buscava a justificação através da observância à lei. Eles buscavam, vão guardar a lei para ele ter paz com Deus. Procurar fazer tudo certinho. Tem pessoa que leva à risca. E a mentalidade pagã que buscava favor divino através de rituais religiosos, sacrifício religioso. Faz sacrifício, confiando tudo no sacrifício. Mas religiosos, com boas obras, como até hoje. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos parar aqui, quarta-feira, se Deus permitir, continua aqui esse assunto. Amém? Que Deus abençoe a todos, muito obrigado pela atenção. E vamos louvar o Senhor. 555? 565? Bom, por enquanto eu não estou lembrando o que ele quer, vamos ver. Vou falar a palavra errada, estou cantando isso aqui. Esse cantor aqui, além de muito que eu uso, é o que eu enxergo. Tá? Não. Eu lembro que eu cantei lá em Cruz. Eu lembro que eu cantei lá em Bauru. Depois eu cantei com o Felipe, que é do estado de Simulando, que ia embora para Ribeirão Preto. Eu chorei, eles se davam, choraram, pessoal. Quando
Posição dele é retemor, quase que não posso nunca. Sexta-feira, vida irmão Paulo pregar. Que Deus abençoe o Paulo, que Deus use. Eu vou pedir a você que faça a oração e que Deus colocar no seu coração, olhem para os irmãos. Senhor, primeiramente queremos agradecer por tudo que tem feito, por tudo que está se encerrando, por tudo que está falado, pelos filhos, pedimos também por cada momento pedido, pela vida do sono, pela vida do irmão, da nossa relação, que o Senhor possa cuidar, sabe a necessidade de tudo, pode cuidar, segundo a sua graça. Pedimos também que o Senhor possa estar mandando chuva, se for a sua vontade, se for a sua vontade.
Agradecemos pela vida do pastor, mais uma vez, agradecemos pela salvação de Jesus, pedimos pela nossa família, pelas pessoas que estão perto de nós, pela casa trabalhando, e que o Senhor nunca permita que falta no nosso vida, nos santificados, com uma vida simples e normal. E eu agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.